Dando início aos nossos trabalhos, consulta o plenário se há alguma objeção a passarmos o uso da tribuna livre a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa a senhora Girlane Dias de Santos, diretora de Participação Social da Secretaria de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí. A convite desta presidência, abordará o tema Dia da Consciência Negra. Senhorita Gia, a senhora terá o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Girlane Dias dos Santos. Sou uma paranaense, morando aqui há 23 anos, filha da Alzira, uma paranaense, filha do Gildásio, um baiano. Sou uma brasileira, uma mulher preta, que hoje assume essa tribuna para falar um pouquinho do nosso povo. Agradeço o convite do vereador e presidente da Câmara para que a gente possa, nesse momento, refletir um pouco sobre o tema. Falar do dia 20 de novembro é falar de um dia de luta, é falar de um dia histórico e triste. Esse dia foi criado a partir de 1695, com a morte de Zumbi dos Palmares, um guerreiro que lutou bravamente para a liberdade do seu povo. Ele foi morto, foi decapitado e foi colocado em praça pública. Esse guerreiro que só lutava por liberdade e que abrigava os seus irmãos num quilombo, morto, decapitado e colocado em praça pública, porque ele só queria direito à liberdade e a respeito. E aí, a partir de 2003, que a gente estabelece essa data para um dia de reflexão. Um mês onde a gente se propõe a refletir sobre o tema consciência negra. Um mês onde a gente diz o que, de fato, a gente está fazendo para que esse sistema opressor não continue. O que nós, hoje, fazemos para que sejamos todos tratados de forma igual. Eu sempre digo que reconhecer a questão do racismo, esse sistema opressor que existe até hoje e que deve estar acontecendo nesse exato momento em algum lugar, para que a gente erradique, não tem como diminuir racismo, não tem como diminuir essa falta de respeito de humanidade. É preciso reconhecer que a gente errou. É preciso reconhecer que a sociedade foi construída e constituída pelo povo branco. É preciso a gente refletir que o seu privilégio é a opressão do seu próximo. E a gente está aqui, lutando junto por direito à igualdade. A gente só luta por direito à igualdade. Não tem problema nenhum nós não sermos iguais. Não temos que ser homogêneos. Não temos. Mas é preciso sermos tratados de forma igual. É preciso que meu próximo seja tratado de forma igual. Hoje, no Brasil, somos 54% da população. 54% da população do Brasil se diz negra. Somos o segundo país no mundo negro. O primeiro é Nigéria. E se a gente fizer uma reflexão rápida aqui, quantas pessoas a gente lembra que chegou a cargos importantes, que tocou pastas importantes? Quantas pessoas tiveram a oportunidade? A gente continua à margem, a gente continua lutando para dizer que somos iguais, porque somos. Quando eu venho aqui, eu proponho para a gente essa reflexão, porque esse dia 20, que acontece no sábado, esse mês que a gente trabalha a consciência negra, é para refletir. Mas, depois de refletir, a gente precisa tomar ações positivas. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando por que a Girlane está aqui na tribuna. Porque a gente deu um grande passo em Jacareí. Porque, a partir de 3 de janeiro, a gente tem uma subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, onde eu tenho a honra e a gratidão de assumir. A gente diz que
Hoje, no Brasil, são cerca de 5.670 municípios. Sabe quantos aderiram e aderem? Quantos até hoje têm a adesão do SINAPI, que é o Sistema Nacional de Igualdade Étnico-Racial? 127 municípios trabalham políticas de igualdade. 127 municípios. E eu assumo aqui um compromisso que a gente seja os 128, que é para isso que a gente vai lutar. Para que a gente tenha direito à igualdade, para que a gente promova ações positivas e para que a gente garanta direitos. É preciso que todos nós sejamos iguais. É inadmissível pensar que 75% da população brasileira, dados de homicídio pelo Atlas da Violência, é a população negra. 75,7% dos homicídios acontecidos no Brasil é da população negra. Será que a gente não tem racismo? Será que esse sistema não é opressor? Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos em casa, temos uma história, contamos uma história. E que a gente possa contar, então, de fato, a história de verdade, a história do povo brasileiro, a história afro-brasileira. Reconhecer que erramos e, partindo daí, trabalhando para que a gente tenha direito à igualdade. Para que a gente assuma nessa casa, essa casa de leis, leis para que a gente tenha equidade, leis para que a gente trabalhe e que esses atos não aconteçam, para que a gente nunca mais veja um semelhante sendo pisado no pescoço e morto, porque isso é natural para muita gente. Então, que a gente tenha leis e ações afirmativas. E quando a gente fala isso, eu vou dar um dado importante para vocês. Nos últimos 10 anos, a gente criou a lei de cotas para negros, indígenas e estudantes de escolas públicas. 49% hoje da população estudantil em faculdades, inseridas na faculdade, é do povo preto. Então, funciona. 358 anos de escravidão, gente. A gente precisa acabar com esse sistema opressor. A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa pegar um na mão no outro e seguir com leis como essas afirmativas. Porque depois que esse estudante terminar a faculdade, ele precisa ingressar no mercado de trabalho. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser visto como ele é de fato. A cor da sua pele é diferente. Ele tem uma história diferente. Mas ele é igual. Ele não pode ser tratado de forma diferente. Ele não deve. Então, hoje é um momento onde a gente reflete sobre esses dados todos, tristes e trágicos. E, eu convido a todos para que a gente possa construir de forma integral políticas públicas na cidade de Jacareí para a igualdade racial. É claro que o nosso desafio é muito maior. A gente precisa cumprir a Constituição. A gente está numa casa de leis. Todos têm direito à vida, todos têm direito a respeito. Quando a gente está numa casa de leis, estou dizendo para vocês que a gente precisa promover leis para a igualdade, leis para direito à vida, leis contra a violência doméstica, leis contra toda essa opressão sobre os migrantes, leis sobre essa homofobia que acontece com os LGBTQIA+. A gente precisa cuidar das pessoas de forma igual e integral. A gente precisa assumir que a gente está errando. Mas a gente pode caminhar uma história diferente. A gente pode construir uma história diferente. Jacareí dá um passo gigante. Eu vou falar de novo. 5.670 municípios, 127 têm adesão de políticas de igualdade étnico-raciais no Brasil. Então, a gente não está construindo política pública. Não tem como acabar com o racismo se a gente não estiver junto e não construir política pública. Eu não tenho alegria em dizer esses dados, mas eu tenho alegria em dizer que eu sou uma mulher preta muito feliz. Eu tenho alegria em dizer que meu município deu um passo muito grande. E eu digo, as portas estarão abertas, porque juntos a gente vai conseguir fazer história. Mas só juntos, respeitando uns aos outros. As diferenças existem, e ela é o nosso processo criativo. Mas a gente tem um bem comum, um fim. Trabalhar para que isso acabe. Quero agradecer de novo o convite a esse vereador preto, um passo grande. Hoje temos aqui 3 vereadores negros. A gente precisa, lá na escola, sabe aquela criança, que ela não tenha só o exemplo da menina da princesa branca, que ela tenha exemplos reais,
Quando a gente não conta a nossa história, quando a gente não representa a nossa história, a gente está tolindo, a gente está colocando um teto no sonho do futuro do Brasil. Quando a gente não conta a nossa história de verdade, quando a gente não diz e não dá a representação de fato de quem nós somos e até onde a gente pode chegar, com exemplos positivos, com ações positivas, a gente está tolindo aquela criança lá na comunidade. Eu quero que todo mundo saiba quem foi Zumbi, quem foi Dandara, quem é Seu Nego, Dona Olívia. São brasileiros que têm uma história linda para ser contada. E que isso chegue na casa de todo mundo, e que a gente possa contar a nossa história e que a gente acabe com esse sistema opressor que existe no Brasil, chamado racismo estrutural. Obrigada. E essa é uma luta que não é só da Gislaine, não é do vereador Rogério Timóteo, não é minha, não é do vereador Roninha, que somos negros. É uma luta de todos nós, contra o machismo, a homofobia, a desigualdade racial. E a gente tem que fazer essa luta porque não dá mais para tolerar. Eu acho que é uma luta de todos nós, para que a gente possa construir um mundo diferente, um mundo novo, e lutar contra a desigualdade racial. Nesse instante, agradeço a presença e a exposição feita pela senhora Girlane Dias dos Santos, diretora de Participação Social da Secretaria de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí.